As fobias são um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por um medo irracional e intenso de objetos, situações, animais ou pessoas específicas. Para aqueles que não as possuem, esses medos são facilmente superados. Já para aqueles que possuem, esses eventos podem soar como um soco forte de um lutador, pois eles podem até mesmo desmaiar pessoas. A megalofobia é uma fobia específica caracterizada por um medo intenso e irracional de coisas grandes ou gigantes. O termo megalofobia é derivado das palavras gregas megas, que significa grande, e phobos, que significa medo. Pessoas com megalofobia podem experimentar ansiedade extrema e outros sintomas diante de objetos ou seres de grandes proporções. Essa fobia pode se manifestar de diferentes formas, como o medo de arranha-céus, grandes animais, objetos enormes, estátuas gigantes, fenômenos naturais como tempestades. Caraca, mano, igual essa menina que passou ali sentada no alto do prédio, mano. Dá muito medo isso, cara. E tem gente que fica de boa. Ou tsunamis, entre outros. A simples presença ou mesmo a visualização de algo considerado grande pode desencadear uma resposta de medo avassalador em pessoas com megalofobia. Algo que assusta muito mesmo quem não tem essa fobia. São tempestades colossais que surgem no horizonte. A grandeza desses eventos te faz se sentir incapaz e fora do controle. E sua única alternativa é correr diante da força da natureza. Outras vezes, esse medo pode ser muito mais sobre a mente da pessoa. Por isso, ele é irracional, pois o indivíduo passa a imaginar situações surreais referentes à sua fobia. Para vocês terem uma ideia, essa fobia é tão pesada que em alguns vídeos que eu coloquei imagens simples de aranhas sem avisar, já foi necessário para que eu tomasse várias advertências de pessoas com aracnofobia nos comentários. Isso porque é um dos medos mais comuns e conhecidos. Mano, também se uma aranha fizer isso, quem não vai ter medo? Caracterizado pelo medo intenso e irracional de aranhas. É uma fobia específica que afeta muitas pessoas em todo o mundo, independentemente da sua idade ou sexo. A aracnofobia pode ser causada por uma combinação de fatores, incluindo experiências traumáticas passadas envolvendo aranhas, como picadas ou mordidas, influências culturais negativas relacionadas, aos bichinhos, como representação em filmes ou histórias, e até mesmo a aprendizagem por observação, quando uma pessoa observa o medo de aranhas em outras pessoas. Para mim, as aranhas são seres que eu não quero perto, porém, eu não tenho medo delas, mas para alguém com aracnofobia, elas são como monstros bizarros que aparecem do nada na sua parede, muitas vezes em tamanhos gigantes. Por mais que sejam raros, há ocasiões em que as aranhas entram em seu sapato ou sobem na sua cama. Isso às vezes resulta em acidentes, principalmente em casas do interior. Por isso, quem tem essa fobia pode ficar com medo de ir em algum sítio ou local mais afastado só por causa das aranhas. Fora isso, algumas espécies delas são agressivas e podem até mesmo pular em sua direção como uma forma de defesa. A courofobia é uma fobia específica caracterizada pelo medo intenso, irracional e persistente de palhaços. Mas quem é que não vai ter medo desses palhaços? A origem desse medo pode variar de pessoa para pessoa. Algumas possíveis causas da courofobia incluem experiências traumáticas passadas envolvendo palhaços, como um encontro assustador ou uma exposição e representações negativas de palhaços em filmes, séries ou livros. Além disso, a aparência exagerada e o comportamento imprevisível dos palhaços podem desencadear ansiedade e medo em algumas pessoas. E tenho certeza de que quem tem essa fobia odiou um ano em específico.
Durante o ano de 2016, houve um fenômeno conhecido como Onda dos Palhaços, ou Epidemia dos Palhaços Assustadores, onde pessoas fantasiadas foram relatadas em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Mas também em outros países, inclusive aqui no Brasil teve muito. Essa onda começou com relatos de avistamentos de palhaços desconhecidos em áreas urbanas e rurais. Esses palhaços muitas vezes apareciam em locais públicos, como parques, ruas, becos e até mesmo escolas. Eu lembro que teve muita pegadinha sobre isso, mas não assim, esporádico, né? Alguns relatos descreviam palhaços perseguindo pessoas. As notícias sobre esses avistamentos rapidamente se espalharam pela internet e pelas redes sociais, gerando uma grande quantidade de atenção e discussão. Vídeos e fotos desses palhaços assustadores começaram a circular, aumentando ainda mais o frenesi em torno do fenômeno. Embora a maioria dos avistamentos tenha sido considerado como brincadeiras de mau gosto ou pegadinhas, algumas ocorrências resultaram em incidentes mais sérios. Houve relatos de confrontos entre pessoas que se sentiram ameaçadas pelos palhaços e acabou dando ruim, né? E apesar de serem criados como um símbolo da diversão, os palhaços de hoje em dia não são mais vistos assim. Na verdade, tenho certeza que toda criança de hoje em dia tem medo de palhaços. A submecanofobia é uma fobia específica caracterizada pelo medo irracional e intenso de estruturas subaquáticas, como navios naufragados, plataformas de petróleo, equipamentos submersos ou objetos artificiais grandes e parcialmente submersos. A palavra é composta por sub, abaixo, e mecanofobia, medo de máquinas ou estruturas mecânicas. A causa específica dela não é totalmente compreendida, mas acredita-se Caraca, essa eu nunca ia adivinhar o que era, porque eu nunca ouvi falar nela. que experiências negativas ou condicionamento associado a objetos submersos possam contribuir para o desenvolvimento dessa fobia. Além disso, a natureza desconhecida e imprevisível das estruturas subaquáticas também pode desencadear ansiedade e medo nas pessoas que sofrem dessa fobia. E eu tenho um exemplo perfeito dela. Na Inglaterra, em um parque, essa espécie de parede de pedra trancada com uma grade. Quando nos aproximamos, olha só quem tá lá dentro. Como eu falei, pessoas que não possuem essa fobia até podem gostar desses animatrônicos. Porém, quem tem, olha isso como um filme de terror. Não tinha como, a claustrofobia nesse vídeo vem em primeiro lugar. No segundo, não sei, eu vou ver pelos comentários. Porque eu possuo um pouquinho de claustrofobia. Eu nunca gostei de lugares apertados ou fechados, sejam elevadores, corredores e principalmente escritórios. Eu nunca me imaginaria trabalhando em um local como esses, por exemplo. Mas é algo que eu consigo controlar. Mas e se levarmos esse conceito a outro nível? O que essa pessoa foi fazer aí dentro? Não tem como, esses vídeos dão agonia até mesmo para aqueles que não possuem essas fobias. E o pior é que tem pessoas que por algum motivo que eu não consigo entender, gostam de se aventurar nesses locais como uma forma de dispararem a sua adrenalina como uma droga. Há jornadas que não tem mais volta e a pessoa pode se dar muito mal. Só imagine a sensação de estar preso sem saber o que virá em seguida. Você não tem mais escolha, pois não consegue retornar. Não há como voltar atrás, então você precisa Mano, só dá maluco, velho. seguir em frente. Imagine-se preso sem poder se mexer direito, seu corpo imóvel. E o pior é que esses ambientes ainda abrigam demais criaturas perigosas, piorando ainda mais a situação. Isso aconteceu com John Jones, o qual infelizmente teve que seguir em frente e acabou ficando preso de cabeça para baixo. E ali, nessa caverna onde ele se aventurou, foi a sua última parada e o seu túmulo eterno.
autofobia, também conhecida como monofobia, é o medo irracional e persistente da solidão ou do isolamento. É um tipo de fobia social em que a pessoa tem medo intenso de ficar sozinha ou de se sentir abandonada. Essa fobia pode se manifestar de diferentes maneiras. As pessoas com autofobia podem evitar situações em que se sintam sozinhas, como sair de casa, participar de eventos sociais ou até mesmo ficar em um quarto separados de outras pessoas. As causas da autofobia podem ser complexas e podem envolver experiências traumáticas passadas, como abandono, perda ou eventos estressantes que levaram a associações negativas com a solidão. Fatores genéticos, predisposição à ansiedade e influências ambientais também podem desempenhar um papel no desenvolvimento dessa fobia. Infelizmente, quem tem ela pode sofrer um pouco, pois na vida há vários momentos em que ficamos sozinhos. Pois bem, para elas, esses momentos são sufocantes e essa sensação é agravada quando contrasteadas com cenários que exibem o vazio que Caramba, cara, que doideira, né? Porque é sempre bom, às vezes, a gente tirar um tempo pra gente e essas pessoas têm medo disso. a solidão. E eu acho que essas imagens descrevem perfeitamente essa fobia. Pessoal, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Deixa aí se você tem algum medo no comentário. Aquele abraço.